Boa noite a todos. Eu sou Gisele Cristina Sessegolo, bióloga. Atuei como coordenadora do Estudo de Impacto Ambiental da linha azul Santa Cândida SIC Sul, do metrô de Curitiba. Meu papel aqui é apresentar para vocês a síntese dos estudos ambientais desenvolvidos, como é estabelecido pela Resolução CONAMA 01986. A função do estudo de impacto ambiental é realizar um diagnóstico, identificar as áreas potencialmente afetadas pelo projeto, pelo empreendimento proposto, avaliar os potenciais impactos ambientais e indicar as medidas potenciais de compensação ou mitigação, e os programas ambientais pertinentes. Obviamente isso é um estudo bastante extenso, a Secretaria depois tem um exemplar aqui à disposição do público, o estudo deu cerca de 1000 páginas. A gente normalmente, para atender a legislação, é previsto a síntese dessa informação em formato de um relatório de impacto ambiental, expresso em linguagem mais simples, para que tenha acesso a todas as pessoas, mesmo aqueles que não sejam especializados em algumas áreas, para melhor compreensão do assunto. Aqui o que eu estou apresentando aqui para vocês, então, é uma síntese do nosso estudo de impacto ambiental, centrado na síntese efetuada pelo relatório de impacto ambiental. Pode seguir. O estudo de impacto ambiental, então, ele, para atender conforme previsto pela legislação, ele é elaborado por uma equipe técnica multidisciplinar, em áreas do meio físico, do meio biológico, do meio socioeconômico e especialistas da área subterrânea, de estudos subterrâneos e de aspectos arqueológicos e de legislação. Além disso, nós contamos com uma equipe específica de comunicação na elaboração do relatório de impacto ambiental, visando a que ele ficasse mais acessível à sociedade. Certo? Bem, o estudo de impacto ambiental, ele normalmente divide como base da sua análise a primeira compreensão em relação às etapas do projeto. Quais são as etapas potenciais desse projeto? Então, o que a gente considerou? A gente recebeu do IPUC as alternativas que foram estudadas, e o traçado e o projeto, as informações do projeto básico desenvolvido para a linha azul do metrô, e com base nesse projeto, a gente identificou as potenciais etapas de implantação da obra, que se dividem em planejamento, implantação e operação, e toda a análise de impacto ambiental se permeia, na verdade, em relação a essas etapas do empreendimento. Bem, num primeiro momento, o papel da equipe técnica é identificar quais são as áreas de influência desse projeto. Então, nesse caso aqui, em relação ao meio físico, considerando aqui a bacia, uma parte da bacia do Alto Iguaçu, a gente na verdade não abrange a área toda da bacia, o meio físico, que é um grupo de profissionais dessa área, identificaram. A gente normalmente tem trabalhado nos estudos de impacto ambiental que a gente desenvolve, a gente tem apresentado uma área a mais de análise que a gente chama diretamente afetada. Então, normalmente, como área diretamente afetada, seria aquela área especificamente mesmo da implementação do projeto de engenharia, onde efetivamente estaria sujeito a uma alteração mais direta, e realmente é uma remoção de solo, alteração das características físicas. E por isso foi definida por essa equipe como uma faixa total de 40 metros, a partir do eixo, sempre considerando o eixo central de implantação do metrô, ou seja, 20 metros para cada lado. Em relação à área direta, para o meio físico, se considerou uma faixa total de 1000 metros a partir do eixo do metrô, sendo 500 metros cada lado. E, indireta, as bacias hidrográficas que potencialmente seriam afetadas, com alguma ocorrência ou alguma alteração ambiental, mas ainda sendo uma parcela da bacia hidrográfica do Alto Iguaçu. Em relação ao meio biótico, se definiu como área diretamente afetada, ou seja, que potencialmente pode alterar as características biológicas, especificamente a área da implantação do eixo. Como área de influência direta, uma faixa de 200 metros, como potencialmente sujeita a esses riscos ambientais, e indireta, uma faixa total de 800 metros. No meio socioeconômico,
Identificou-se como área diretamente afetada os bairros de Curitiba, que são 20, né? Que seriam transpassados diretamente atravessados ou transpassados pelo metrô, né? Como área de influência direta a cidade de Curitiba e indireta a região metropolitana, considerando-se que o metrô, em verdade, vai integrar dentro da RIT, né? Então ele também afeta de forma indireta a região metropolitana, né? Então, como está ilustrado aqui, a área de influência indireta do meio socioeconômico se considerou toda a região de Curitiba, a direta o município de Curitiba e a diretamente afetada os bairros que vão ser atravessados. Para meio patrimônio arqueológico, né, foram identificados como área diretamente afetada uma faixa de 100 metros, considerando 50 metros para cada lado do metrô, e uma faixa de 100 metros quando era no entorno de terminais, estações, onde se pode ter algum tipo de intervenção maior, né. Em relação à faixa direta, se considerou 300 metros, sendo 150 metros para cada lado, e indireta 1000 metros. Certo? Bem, qual é o contexto ambiental, então, que se situa esse traçado, né? Vocês estão vendo que a gente basicamente está sempre usando, né, o traçado proposto, né, pelo IPUC, no final o traçado selecionado como melhor alternativa, considerando aspectos econômicos e socioambientais. E o que acontece? A gente, na verdade, está num contexto de uma área altamente antropizada, né, que a gente tem uma região totalmente urbanizada da cidade, né, mas que se situa, né, num contexto geológico sobre 3 condições ambientais, né. Predominantemente, esse amarelo aqui é o que é chamado formação Guabirutuba. Formação Guabirutuba é aquele tipo de formação que é conhecido popularmente como sabão de caboclo, né, é um tipo de argila mais consolidada, né, e que predomina, na verdade, na maior parte do traçado, né. Fora isso, a gente tem um pouco de essa faixa cinza, né, aqui meio esverdeada, é o que a gente chama complexo gnáisico migmatítico, né, que é o embasamento. São rochas, né, de gneiss, são aquelas rochas que vocês podem ver nas pedreiras da região de Curitiba, né, que são normalmente onde se produz material de revestimento, né, então são rochas mais duras, né, que a gente tem um pedaço do trecho, né, que vai passar por esse tipo de situação, de contexto. E, fora isso, a gente tem uma parcela de área, uma parte mais baixa, que é o que a gente chama de planície aluvionar, né, que, na verdade, se compõe de sedimentos mais recentes, né, do que a gente chama aí da fase do quaternário, ou seja, são materiais depositados mais recentemente pelos nossos rios, né, e normalmente são compostos por argilas e areias. Bem, então, na área de influência diretamente afetada, né, que estão todos os bairros de Curitiba, né, esses são os 20 bairros dos 75 da capital que foram considerados pelo meio socioeconômico como os potencialmente afetados diretamente, né. Então, são Santa Cândida, Tingui, Boa Vista, Água Verde, Aúba, Caxiri, Batel, Boa Vista, Cabral, Capão Raso, Centro Cívico, São Francisco, Juvevê, Novo Mundo, Portão, Vila Isabel, Rebouças, Pinheirinho e SIC. Esses bairros hoje concentram cerca de 36% da população de Curitiba, né, com muitas atividades econômicas, né, de comerciais e de serviços e grande número de residências. Então, toda a análise do metrô, né, da equipe técnica do metrô, considerou por meio essas áreas de influência que a gente apresentou, né, sendo esses estudos apresentados detalhadamente com todas as suas variáveis dentro do estudo de impacto ambiental. Em relação ao contexto biológico, né, a gente tinha, obviamente, a nossa paisagem original era muito diferente do que hoje, quando a gente tem a cidade, né. A região de Curitiba, originalmente, né, possuía uma paisagem composta por campos naturais com capões de floresta araucária, né. Obviamente, hoje o metrô não corta esse tipo de paisagem, né. Ainda assim, Curitiba, por contar com um elevado índice de arborização e diversas áreas verdes e parques, né, a gente ainda tem uma considerável biodiversidade associada, né, principalmente em relação a espécies de vertebrados, tais como as aves, que são cerca de 160 espécies que ocorrem aqui na região de Curitiba, né, e de pequenos mamíferos que foram identificados pela equipe técnica, 61 espécies como ocorrentes na região de Curitiba.
né? Então, o que acontece? O metrô em si, ele não vai afetar nenhum dos parques instituídos, né, ou áreas verdes hoje protegidas, né? E em termos de modificação, né, ou remoção de vegetação de forma direta, a única área que isso é passível de acontecer efetivamente é no pátio, né, naquela figura que o Cleber mostrou para vocês, né, onde, naquele miolo da área, onde potencialmente, obviamente, para se instalar o metrô precisaria ocorrer uma supressão de vegetação, né, mas se trata de uma área bastante degradada, né, é uma parcela pequena do terreno que ainda tem um pequeno fragmento de floresta nativa. Segue.